Professor, Amém. Vamos nós, né? Leandro, ora por nós aí, meu irmão, por favor. E a gente começa. Se mais algum irmão entrar, amém. Se não entrar, estamos nós aqui, fazendo o que o Senhor quer. Amém. Só um momento. Ó Senhor Deus, obrigado por proporcionar esse ambiente de reunião, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, porque nós precisamos, Senhor, ser alimentados pela Tua verdade. Que Tu possas, Senhor, capacitar ao irmão que irá trazer essa mensagem nesse dia de hoje, Pai. Que Tu possa lançar luz na mente, no coração dele, Senhor, para que possamos, Deus, ser edificados como igreja, Pai. Fala o nosso coração, Pai, porque nós precisamos te ouvir, ser exortado, ser encorajado, Senhor, pela Tua palavra e por cada irmão que aqui se encontra hoje, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, a sermos sensíveis e prontos a ouvir a Tua palavra nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. graças a paz, irmãos, boa noite. Graças a Pai, meu irmão. Amém. Deus abençoe, Francisco. Como não poderia ser diferente, nós estamos chegando à Terra Prometida. Estamos chegando no livro de Números, aquele local geográfico, né? Representado aqui em números, o que para nós é espiritual, aqui no texto é físico. Então, algumas adaptações para a igreja podem ser feitas, algumas aplicações, né? O que nós temos que tomar cuidado sempre, e eu falava sobre isso na nossa última comunhão aqui juntos, é que sempre que nós fazemos, sempre, isso nós temos que tomar muito cuidado, sempre que nós fazemos aplicações do Antigo Testamento para o primeiro, nós temos que tomar como base o que muitos irmãos gostam de falar, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus, é Cristo Jesus. É necessário fazer essa transição de forma correta. Jesus fez algumas transições. Uma delas foi a questão da Páscoa. Ele comeu a Páscoa com os discípulos e naquele momento ele disse, a partir de agora, vocês farão assim. Pegarão o pão, tomarão o cálice. Esse cálice representa o meu sangue e esse pão representa o meu corpo. Esqueçam a Páscoa. Ali é outra realidade. Ali foi outra coisa. Ali é outra aliança. Agora vocês tomarão do vinho e beberão e comerão do pão. É isso que vocês vão fazer. Ou seja, transições foram feitas para a igreja. E se nós não... Quem faz isso de forma maravilhosa é o escritor aos Hebreus, quando escreve a sua carta. Faz muito bem isso. Paulo, na sua carta aos Romanos, na sua grande teologia sistemática de Romanos, Paulo também consegue fazer isso muito bem pelo Espírito. Então, assim, é tomar cuidado. A Bíblia é toda para a igreja? É, de capa a capa. Porque tudo que está escrito, para o nosso conhecimento está escrito. Para a nossa edificação está escrita. O que nós temos que fugir são das armadilhas judaizantes, das armadilhas de endeusar o hebraico, sabe? Porque Yeshua, porque como era que Deus era chamado, Yahvé, será se não é assim? Não. Não há nenhuma espiritualidade no idioma hebraico. O idioma hebraico é um idioma escrito por um povo que usava aquele idioma, e ponto final. O hebraico não é mais santo do que o português ou o inglês, ou seja lá o que for. Então, sim, eu estou falando desses dois pontos, porque são pontos que já geraram muitas heresias. A questão da sacralização da língua hebraica e essa transição do judaico para o cristianismo. São duas coisas que geram muita heresia. Mas eu quero falar de uma terceira, que muitas vezes gera heresias em nosso meio ainda. Qual é? É a sacralização de espaços.
sabe? Não há um espaço que seja sacralizado na nova aliança. Não. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós. Eu estou falando isso porque alguns irmãos, quando falam de terra prometida, de Canaã de Deus, aonde colocar a planta dos teus pés será lhe dado como possessão, usam essas expressões em cima de púlpitos, confundem um pouco aqueles irmãos que são mais indoutos, acreditando que algumas coisas que são para Israel, o que nós vamos não terminar hoje, talvez a gente não termine, eu acho que esse capítulo 32 serão 3 momentos. Eu tive um, hoje acredito que nós teremos um terceiro ainda. Esse momento para Israel é muito especial, 32 de Números. Por quê? Porque é o momento da entrada. É o momento que Canaã está aí, às portas. Aquilo que Deus prometeu, eles estão muito próximos daquilo que Deus prometeu. Toda aquela caminhada no deserto, agora está próximo. Agora Deus vai cumprir com aquilo que diz. E os irmãos que estavam na aula passada, na nossa reunião passada, e os que não estavam, só para ambientar vocês aqui, nós chegamos em Números 32, aonde diante deles existem alguns povos do lado de cá, na Terra Prometida. E do lado de lá também tem povos. Vocês sabem que para Israel tomar a Terra Prometida, ela vai ter que guerrear com muitos povos. Já foi dito lá atrás que é terra que habita homens grandes e gigantes e etc. Mas Israel agora chegou na beirada, próximo ali do local da Terra Prometida. E tem alguns povos que moram do lado de cá que precisam ser derrotados. Isso nós vimos lá. Depois eu vou postar o vídeo da semana passada. Depois os irmãos juntam os 2 vídeos, isso vai ficar mais claro para os irmãos. Tem muitas coisas que nós colocamos na semana passada. Nesse ponto, aí Moisés, com o povo, vê a terra, vê o Jordão, que tem que ser passado, só que 2 tribos e meia, chegam para Moisés e faz uma proposta. Moisés, nós derrotamos esses povos aqui. Que povos? Do lado de cá. A terra prometida está do outro lado. Do lado de cá. Nós derrotamos esses povos. E essa terra é boa para gado. É boa para alimentar o nosso gado. É boa para a gente construir nossas casas. Por que nós temos que ir para o outro lado? Para que, Moisés? E nós ficamos na reunião passada meditando nessas questões. Eu até passei algumas leituras para os irmãos, que nós vamos fazer hoje, leitura de 3 livros, né? Do irmão D.L. Moody, um irmão reformado, passei também do irmão Paul Hoff, um irmão pentecostal, e do irmão da vida da igreja chamado C.H. Mackintosh. Peguei 3 irmãos e nós vamos dar uma lida no que eles entendem sobre esse momento de Números 32. Passei para os irmãos lerem. Não sei se leram, mas depois a gente dá uma olhada. Mas eu peguei uma porção de cada um para a gente ler. É interessante ver esse momento. Por quê? Porque esse momento nos traz, irmão Valdir, Leandro e Carlos Rosa, alguns questionamentos à nossa vida cristã. Quais são as aplicações que são feitas? Uma delas que é muito pertinente e está na cara. Está diante de nós algo melhor. Isso acontece muitas vezes na nossa vida cristã. Seja ela no sentido coletivo, como igreja, ou no sentido individual, como filho de Deus, tabernáculo de Deus e etc. Diante de nós está a promessa de Deus. O que Deus disse que é nosso. Mas por alguma razão, eu e você, em alguns momentos, achamos melhor ficar aqui. Decidimos que o lado de cá é melhor. Isso é uma lição para nós. Assim como foi para Israel. Aquelas 2 tribos e meia chegaram para Moisés e disseram: Moisés, para que ir para o outro lado? Por que nós temos que atravessar esse Jordão? Por que nós temos que nadar? Ou por que nós temos que perder esse tempo todo? Aqui é bom. A terra é boa. Tem gado, tem plantações. É espaçosa, cabe nós todos.
Dá ela para nós, Moisés. Esse é o contexto, para quem não estava na semana passada. Dá ela para nós. Deixa esse negócio de atravessar para lá. Irmãos, eu não sei quantas vezes na nossa vida cristã nós vamos passar por isso. Várias vezes. Talvez você passou e nem percebeu, talvez você ainda vai passar por isso. Como igreja do Senhor, no que diz respeito à igreja do Senhor sobre a terra, que é muito além de nós, são todos aqueles santos que um dia se entregaram ao Senhor, que estão hoje vivos, em algum momento da história se perdeu. Porque se Deus tem algo para nos dar, e esse algo está do outro lado, por mais que aparentemente aqui esteja bom, aparentemente aqui esteja agradável, irmão Carlos, nós temos que ter a sensibilidade de ir para aquilo que Deus quer e não para aquilo que nós queremos. Irmãos, eu não estou dizendo que é uma lição fácil. Eu digo para vocês que eu comecei a entender isso agora, com 40 anos de idade. Muitas coisas eu fiz que eu tenho certeza plena que não era Deus naquele momento, mas eu achei que era. Eu posso dizer para você que a última vez agora que o Senhor me colocou numa situação dessa, foi que eu comecei a ter um pingo de maturidade sobre esse assunto, foi quando eu vim de Salvador para cá. Porque na minha cabeça lá era melhor. Não tinha por que vir para o Ceará. Eu saí do Ceará em 2005. Fazia 15 anos que eu não pisava aqui. Fazer o quê em Fortaleza? Um lugar onde eu só tive muitas frustrações com a igreja do Senhor, infelizmente. Ainda jovem. Não tinha porquê. Eu olhava para Salvador e para onde eu morava e eu via um bom emprego, a família bem localizada, bolsas de estudo para minha família, para os meus filhos, e o Senhor dizendo, não, mas é para ir para o outro lado. Mas eu dizia, não, é para ficar aqui, aqui tem comida para o gado. Quando você lê Números 32, do 1 ao 7, você vai ver que muito que tem ali, você e eu falamos às vezes. Senhor, isso aqui está bom. Não precisa de tantas outras coisas. Deixa eu botar aqui. Uma lida aqui. Pronto, versículo 5. Eu não vou ler tudo, irmão, do capítulo 32. Depois os irmãos assistem, por favor. Se a câmera aí apagou, depois os irmãos... Depois pode ser que ela abra, viu, irmão? Se eu mexer aqui, pode dar problema. Versículo 5 do 32. Se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus céus em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Irmão, você e eu, nós somos pessoas que temos a mente de Cristo, inteligentes, porque Deus nos deu sabedoria. Não é em nós mesmos. O que representa o Jordão? Vamos pensar. Jordão representa a vontade de Deus. Aqui no texto. Sem invenções. Jordão representa onde Deus quer que eu chegue. Jordão representa terra que mana leite e mel. Jordão representa o cumprimento da promessa de Deus. Jordão representa que Deus é maior do que o que está lá. Jordão representa que Deus é fiel para cumprir com aquilo que disse. Isso é o que o Jordão representa. Sempre que eu ou você estivermos em dúvidas, que a nossa cabeça se encher de dúvidas, tente respirar um pouquinho. Eu vou já ler um comentário aqui de um irmão que toma esse caminho que eu falei e entender o que representa isso e o que representa aquilo. Para que eu consiga entender aonde está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, se nós tivéssemos tempo, maturidade, respirar nesse momento
para sempre buscar saber qual é a vontade de Deus, nós entraríamos em menos problemas do que o que nós entramos. E olha, quem está te falando aqui é alguém que já entrou em muito problema. Por não respirar, contar até 10 e dizer, Senhor, aonde está a tua vontade? Esses homens digamos assim, foram cooptados pelos olhos. Nós falamos isso na reunião passada. Eu lembrei de 2 fatos na reunião passada. Eu lembrei de Ló, quando Abraão, mesmo sendo mais velho, diz a Ló que é seu sobrinho mais jovem, escolha para onde você quer ir. Nós somos levados pelos olhos. Nós somos levados pelo melhor salário, pela cidade que tiver mais atrativos. Quando eu trabalhava com missões na Assembleia de Deus, aí eu dava palestra para um grupo de missionários, formando-se em missionários. Todo missionário queria ir para Paris, Estados Unidos, Austrália. Ninguém queria ir para o Iguatu, para Salvador, para Fortaleza, o fim do mundo do sertão. Era todo mundo querendo a Europa. Nós somos levados pelo que nós vemos. Lembrei semana passada o profeta Samuel, quando vai ungir ali o rei que Deus quer. Na cabeça de Samuel, aliás, na nossa cabeça, se nós estivéssemos ali, quem seria o rei, irmão? Não vamos ser hipócritas. Você diria que era Davi? Não era. Você ia olhar para o homem mais forte, para o maior, para o mais robusto, para o que mais treinou. Mas não é assim que Deus vê. Foi isso que Deus disse a Samuel. Outra coisa, já indo para o Novo Testamento e para Jesus, quando você vê os discípulos que Jesus escolheu, você diz, misericórdia. Quem é que vai escolher aquele grupo, irmão, para ser seguidores do mestre? Só o mestre. Porque aquele grupo, irmão Valdir, representa eu, o senhor, o Carlos, o Leandro. O que é? Deus não está preocupado com as nossas habilidades e competências, mas sim com as dele. Com aquilo que ele pode fazer por nós. Então, esses homens, Leandro, olharam para eles, as necessidades deles. Eles foram gananciosos, porque não era para todo mundo. Eles pediram para eles. Olha quantos desejos carnais nós vamos ver nessas 2 tribos e meia. Eles foram gananciosos, não pediram para todo mundo, pediram só para eles. Eles foram pretensiosos, eles foram tanta coisa, irmão, que nós podemos entender aqui. Ao ponto de Moisés chegar para eles e dizer assim, olha o outro versículo aí, para vocês que não leram semana passada. O versículo 7 eu acho muito interessante, e nós falamos dele semana passada, e eu vou passar e adiantar. Versículo 7 é, por que vocês desencorajam o povo? Querendo parar aqui. Entenda uma coisa, nós, eu, vocês, quando você diz assim, não, vamos, a gente falou isso aqui semana passada, porque eu falei, até algum irmão, teve 2 irmãos que veio a parábola da grande ceia, amém, Leandro, bem lembrado, Leandro. Eu lembrei aqui semana passada, Leandro, que muitas vezes você tem na igreja mais irmãos que parecem com essas 2 tribos e meia do que irmãos que parecem com Moisés, que é o incentivador. Irmãos, a imagem parou aí. Se vocês não me ouvirem, vocês me avisam que aí eu saio e entro de novo. Vocês estão me ouvindo, né? Pode continuar, irmão. Estamos nos ouvindo. Amém. Amém. E assim, nós lembramos semana passada que, diferente do Moisés, essas 2 tribos e meia representam aqueles grupos de irmãos que dizem assim, não precisa não. Leandro, para que, Leandro, ler tanta Bíblia?
Já tá bom. Tu tem quanto tempo de cristão? Ah, o Leandro, já tenho 20 anos. Tá bom, para que mais? Já leu 2 vezes? Tá ótimo. Eu nunca li nenhuma. Tu leu 2, tá ótimo. Para um pouquinho, Leandro. Deixa de tanta correria. Para que tanta coisa? Não já vai para a reunião da igreja domingo de manhã? Não já vai domingo à noite? Para que esse negócio de reunião sexta-feira de noite, quarta-feira de noite, quinta não sei o quê, e hora? Para que isso? Vamos segurar. Essas tribos estavam dizendo assim, é hora de se acomodar. É aí aonde você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se você tem em você, que o Espírito Santo te chamou para o ensino, a Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se no saber, dedique-se às Escrituras. Ou seja, essas 2 tribos e meia, elas apenas queriam que as pessoas deixassem de lado o melhor de Deus, que é Canaã, e se acomodassem àquilo que elas já tinham. Irmãos, é o que a maioria dos cristãos fazem. E eu e você podemos fazer. Qual é? Acomodar-se. Acomodar-se a bem. Irmãos, nós não temos ideia. E que Deus nos guarde disso. A mim e a você. Quantos de nós, naquele dia, quando vermos o Senhor vai dizer assim, mas você estava tão perto. Olha, se você dava mais 2 passos, eu ia te usar de uma forma tão grande. Olha, se você ora mais um pouco, se você lê mais um pouco, se você se entrega mais um pouco. Irmãos, eu não estou falando de ativismo carnal, almático. Não. Eu estou falando daquilo que Paulo disse. Você precisa, diante de Deus, no corpo de Cristo, saber qual é a carreira que o Senhor te propõe. O Senhor te propõe para o ensino, se dedica. O Senhor te propõe para o pastoreio, pastoreie. O Senhor te propõe o que é a diaconia, diaconize. Sirva. Leia. É para orar? Ore. É para interceder? Interceda. É para cuidar da sua família? Cuide. Mas não acredite que você já tem que parar. Que aqui tá bom. O salário tá legal. Há quantos irmãos que vão para a reunião da igreja uma vez na semana? Irmãos, e eu sei por experiência própria, ler a Bíblia em casa sozinho não é fácil. Estudar a Bíblia sozinho não é fácil. Então você soma 2 mais 2. Se você tem um bando de irmão que vive de uma reunião por semana, e a maioria de nós tem dificuldade de estudar a Bíblia sozinho, esses irmãos vivem de quê? De 50 minutos de compartilhar da palavra? É isso que alimenta para caminhar no deserto? É por isso que somos tão fáceis de ser levados por vento de doutrinas, por heresias, por coisas que aparecem do nada na igreja do Senhor. Então nós temos que aproveitar vocês, e eu dou graças a Deus por vocês, e aqui sem nenhuma hipocrisia, o irmão Jorginho de Salvador entrou um dia dessa reunião aqui e disse, irmão, graças a Deus pelas irmãs que estão aqui também. Pelos irmãos que estão. Por quê? Porque vocês, irmãos, e eu não estou sendo aqui hipócrita, não. É a esperança das pessoas olharem e dizer assim, vamos estudar, viu? Porque o irmão Leandro ali, mesmo cansado, ele entra. O irmão Carlos, pastor Valdir, mesmo com tantos anos de vida cristã, ele entra ainda numa live para aprender um pouquinho mais. O irmão Cícero chega cansado. O irmão Francisco sai de bicicleta de Fortaleza para a casa dele. É uma distância imensa onde ele mora. Ele chega, respira e vai lá assistir a reunião. Mesmo por live. Irmãos, a esperança é que estes, e aí não é glória para vocês, não. É glória ao Espírito Santo que vocês permitem que haja na vida de vocês. É isso. Para que haja aonde congregarmos, seja aqui na Bahia, aonde esteja, irmãos que não se dobraram ao acomodismo.
a dizer, já deu. Irmãos, todo dia, todos os dias, eu escuto pelo menos o irmão dizendo, irmão, eu estou cansado, eu vou no domingo e tá bom. Minha vida está tranquila, eu estou orando, amém. Irmãos, não é à toa que você vê uma igreja estagnada. Não é à toa que você... Então, assim, aqueles que estão aqui, em outros tantos grupos que deve ter pelo Brasil, que não vamos dar uma de Elias, achar que só somos nós, Não, Deus deve ter muita gente aí estudando a Bíblia, que se não se dobrar ao cansaço e não se dobrar à correria dessa vida. Não somos só nós. Deus deve ter muita gente aí fazendo isso. Muita gente. Mas nós estamos nessa fileira, pedindo a Deus graça. Senhor, nos dê graça. Pelo menos uma vez na semana, estarmos aqui, às vezes falhando, às vezes dia 15, mas nos dê graça, Senhor. Nos dê graça. Para quê? Primeiro, para mim. Segundo, para que a igreja, aqueles irmãos mais fracos, possam olhar para nós e dizer assim, não, vamos fazer alguma coisa, porque o irmão ali está fazendo. E volto a dizer, isso não é ativismo. Isso é o que Moisés está dizendo aqui. Vocês não entendem que se vocês se acomodarem, vocês vão contaminar os outros? Os outros vão dizer assim, irmãos, da mesma forma que você pode levar uma igreja, um homem que deseja evangelizar, pode levar uma igreja a ser evangelista. Um homem que deseja estudar a Bíblia pode levar toda a igreja a estudar as Escrituras. Deus só precisa de um. Deus precisa de alguém, como disse o nosso irmão Jeremias, de alguém que se coloque na brecha. E diga, está aqui, Senhor. O Senhor precisa de alguém, de um irmão, de uma irmã. Uma igreja pode ser levada em oração se uma irmã se dedicar à oração, à intercessão. Uma igreja pode começar a ofertar e a abençoar mais irmãos quando irmãos começam a fazer isso. Não é só o pecado que contagia, não, irmãos. Aquilo que é de Deus também pode contagiar. Aquilo que é de Deus também pode levar os outros a crescer. E a glória, sempre dizendo, é do Senhor. Aqui nós temos o Moisés dizendo, vocês não lembram, quando você continuar a ler, você vai ver Moisés dizendo, vocês não lembram dos espias que foram olhar a terra prometida, incentivaram os outros a não entrar. Não vê o que aconteceu com eles? Morreram, pereceram, pagaram alto preço. Moisés vai lembrar a essas 2,5 tribos que, irmãos, tem alguns textos da Bíblia, sem forçar na hermenêutica, nós poderíamos usar aqui. Nós não somos chamados para recuar. Nós somos chamados para avançar. A vida cristã é dia a dia. É brilhando, brilhando, brilhando. É ir para frente. É buscando ao Senhor. É conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Esses irmãos aqui queriam parar. Não, vamos por aqui, já está bom. E esse é um sentimento humano que muitas vezes vem para nós, vem para mim, vem para você. Quantas vezes vem na minha cabeça, mas para quem ler a Bíblia de novo esse ano? Eu já leu o ano passado e vai ler de novo. Vem na minha cabeça também, irmão, como vem na sua. Para que comprar um livro? Já tem tanto livro aí, vai comprar para quê? Tá, irmão? Aí vai ler de novo. Oi? Não estou ouvindo, irmão. Eu não sei, se não tiverem ouvindo, me avisa. Você quer falar, Leandro, alguma coisa? Eu estou ouvindo super bem. Amém. Amém. Então, irmãos, nós pedimos para os irmãos fazerem algumas leituras, 3 textos, se vocês não fizeram, não tem problema, tá bom? Depois vocês podem fazer. E a gente vai ler hoje, se Deus permitir,
Um pouco agora de Números 32 nós já lemos. Vamos ler também Josué 22 e 1 Crônicas capítulo 5. Tá bom? Vamos fazer algumas leituras que eu pedi para os irmãos fazerem. Então a gente vai dar uma olhada aqui, porque alguns podem ter lido e vão assistir esse vídeo. Nós vamos ler primeiramente uma nota do nosso irmão C.H. Mackintosh. Aliás, eu não vou começar pelo Mackintosh, não. Vou começar pelo D.L. Moody, me permita, porque eu acredito que vai contextualizar os irmãos melhor, tá bom? Vamos começar pelo Moody. Comentário aqui de Moody. É o irmão ali que viveu um pouco ali século XVIII, XIX, finalzinho do século XIX. Vamos dar uma lida somente nesse texto aqui que eu grifei de amarelo, tá bom? Somente nele, não é mais nada do que isso. Vamos lá. Aqui foi um ponto que nós paramos na semana passada, tá certo? E eu queria que você fosse comigo nesse versículo. Vamos lá? Esse versículo é o 34, deixa eu ver se é isso mesmo. O 34 do capítulo 32. Isso. Aí você vai comigo até o 37. Eu vou ler o 34 e o 37. E os filhos de Gade edificaram a Dibon e a Tarote e a Aroé. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eleale e a Kiriataim. E nós, na semana passada, pedimos para vocês meditarem nesses textos, por quê? Porque nós falamos o que na semana passada? Vamos voltar aqui para os irmãos entenderem. Números 32 fala que o povo de Deus está próximo de Canaã. Eles derrotam alguns povos que estão do lado de cá, da terra, e 2,5 tribos fazem uma proposta indecente. Qual é a proposta? Moisés, não vamos além. Não vamos para a promessa de Deus. Não vamos para onde Deus quer. Vamos ficar aqui. Aí Moisés diz assim, não. Como vocês não vão para lá? Vocês vão incentivar as pessoas a não irem? Eles tapeiam Moisés. Moisés aceita as desculpas dele. Ele diz, não, nós vamos lutar com o povo. Tá bom. Vamos lá ajudar os povos. Mas nós voltamos e vamos ficar aqui. E você percebe o nível desses irmãos apontando para nós? É um nível carnal absurdo. Porque assim, é como se dissesse assim, olha, eu vou lá, faço a vontade de Deus, mas eu vou voltar para a minha vontade. Porque a minha é boa. Sabe? É como se você chegasse para um pastor, você é jovem, e dissesse assim, pastor, não, Deus já tinha te dito que você vai casar com Maria. Só que Maria, na sua concepção, é muito difícil de casar. Ela é uma mulher que não é aquilo que você desejou, ela é uma mulher complicada, mas Deus disse que era ela. Então, vou usar essa expressão do casamento. Mas você, quando viu Renata, você achou que Renata é que dá conta do recado. Renata é que tem tudo a ver com seus desejos carnais. Aí Deus disse assim, não, mas a vontade de Deus é lá, é a Maria. Você tem que casar com Maria. Esses aqui fizeram o seguinte, não, eu vou lá, eu posso até ser amigo da Maria. Eu vou ser o melhor amigo que a Maria tem na igreja. Eu vou ser a melhor... Sabe aquela pessoa que protege Maria? Eu vou ser. Para te agradar a Deus. Mas casar mesmo, eu caso com a Renata. Esse povo fez mais ou menos isso. Achando que ia, de alguma forma, receber de Deus e das suas carnalidades. Vamos, Moisés disse, vocês vão deixar os... Olha, Moisés chegou a dizer assim, vocês vão deixar os seus irmãos lutarem sozinhos por causa da vontade de vocês? Eu acho que eles pensaram e disseram assim, não, nós vamos lutar. Vamos lá lutar. Mas nós vamos voltar para cá. Irmão, eu sei que você sabe disso. Eu só vou te lembrar. Quando o nosso coração está obstinado a desobedecer a Deus,
grande é a nossa queda. Que o Senhor nos guarde. Corações obstinados não ouvem. Fingem que ouvem. Mas no fim, fazem o que eles querem. Esses homens fingiram que ouviram. Até atenderam Moisés. Até foram guerrear as guerras de Deus. Isso mostra o quê? Muitos de nós. Até cantamos. Até pregamos. Até lemos a Bíblia. Até vamos lá congregar. Mas no final, o que nós queremos é fazer a nossa vontade. Entende? Como esse texto, irmãos, bate em nós. Como esse texto mostra o quanto nós podemos ser hipócritas com Deus. E eu vou ler para vocês como é que diz? A recompensa que nós também podemos ter se agirmos como esses irmãos. Como esse povo. Como essas 2,5 tribos. Porque eles foram fazer o que Deus disse. Foram guerrear a guerra de Deus. Foram levantar a espada que Deus mandou levantar. Mas voltaram para a sua vontade. Irmãos, muitas vezes essa é a nossa vida cristã. E eu quero muito que Deus fale comigo nesse assunto. E com cada um que ouvir esse vídeo. Seja ele gravado ou seja aqui ao vivo. Tomemos cuidado. Porque sempre que vamos lá, seja pregar, ensinar, fazer o que Deus até nos mandou fazer. Mas nós não podemos achar que voltando para o que nós queremos, estamos agradando ao Senhor. Corremos um grande risco, como disse as Escrituras, de estar ganhando a muitos e perdendo a si mesmos. Ganhando outros e esquecendo de si. Pregando para os outros e não pregando para si. E como nós podemos entrar nesse caminho? Podemos. Que o Senhor nos guarde. Por quê? Porque nós, semana passada, dissemos, olha as expressões que são usadas. Os filhos de Gade edificaram. Nós lembramos de Paulo aos Coríntios aqui semana passada, quando Paulo disse, cada um veja como edifica. Por quê? Porque, amados, nós podemos edificar em Cristo ou na nossa vontade. E aí onde está o perigo do serviço? Nós podemos pregar na sabedoria das letras teológicas arrumadas e podemos pregar na plena convicção do dom de Deus. Nada contra a teologia. Eu sou professor de teologia, eu dou aula, eu amo teologia. Teologia é o estudo sobre Deus. Mas não é ela que movimenta quem fala. Ou pelo menos não deveria. Nós podemos, irmãos, edificar, olha aí, cidades fortificadas. Fora da vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. A vontade de Deus é que essas 2,5 tribos fizessem casas e edificações do outro lado. Irmãos, a vontade de Deus não se negocia. Ou agradamos ou desagradamos. Ou a água que jorra de nós é doce ou ela é amarga. Ou nós servimos ou não servimos. Com Deus não há meio termo. Ou é quente ou é frio. Não dá para nós dizermos, Senhor, eu lutarei as tuas guerras, mas farei a minha vontade. Não dá. E eu temo ser esse o caminho da maioria da vida cristã hoje na Terra. Infelizmente. Até lutando algumas lutas que Deus deu a eles. Mas, infelizmente,
vivendo segundo a sua própria vontade. Aí naquele dia seremos envergonhados. O Senhor vai dizer: que obra você fez? A sua? Não mandei você fazer. Ah, mas eu criei, mas eu edifiquei cidades fortificadas. Eu fico raio de ovelhas. O senhor não viu? O senhor vai dizer: não, eu não vi. Porque o Senhor só considera aquilo que é feito em Canaã. Vontade de Deus. Isso é ouro, prata e pedras preciosas. Cidades fortificadas e currais de ovelha feito fora de Canaã é madeira, feno e palha. Não serve. Vai suar, mas não serve. Vai gritar, mas não serve. Vai correr, mas não se viu. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho que se você está aqui, é porque você pensa como eu. Eu não quero correr em vão. A vida já é complicada demais. Nós já, por graça do Senhor, nós pedimos misericórdia para viver a vida cristã, irmãos, e nós não queremos correr essa carreira em vão. É melhor que eu e você, tenhamos 3 dias de 24 horas, ou um dia que seja, fazendo aquilo que Deus mandou em Canaã, do que 30 anos edificando fora de Deus. Não é o quanto de tempo de vida cristã nós trabalhamos, mas é o quanto de trabalho foi feito em Cristo. É isso que é galardão. Não é o quanto. Aí eu quero usar outro texto, que nós usamos na semana passada, e pedimos para os irmãos lerem, e eu quero trazer aqui, porque pode ser que os irmãos que leram queiram depois dar uma olhada no vídeo. O outro texto do irmão Paul Hoff. Deixa eu usar o do Paul Hoff aqui, depois a gente vai para o do Macintosh. O Paul Hoff, ele fala mais da questão geográfica, que eu vou já mostrar para vocês como era a Terra antes e depois, usando algumas imagens. O Paul Hoff diz o seguinte, olha que interessante. Eu quero pegar só do final aqui, ó. Olha onde o mouse está, por favor. Há intérpretes. Ou seja, há pessoas que leem a Bíblia como nós, que entendem que essas 2 tribos e meia proporcionam um exemplo do que se passa com os crentes carnais. Satisfazem-se com o livramento da culpa do pecado. O que é livrar-se da culpa do pecado? Ah, Senhor, é para guerrear as tuas guerras? Eu vou lá. Mas eu vou fazer a minha vontade. Não adianta. É em vão. Aí ele coloca, e não desejam entrar na plenitude do Espírito. Por fim, eles são os mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Talvez não hoje. Eu já estou vendo que não vai dar hoje. Vai ser semana que vem. O que é isso que o Paul Hoff fala? Vulneráveis aos ataques do inimigo. Você tem 10 tribos aonde Deus quer. E você tem as outras tribos que não foram do lado de cá. Quem está mais vulnerável? É quem está na vontade de Deus e guardado na comunhão? Ou quem anda segundo a sua própria vontade? Eu sei que a resposta é muito fácil. Essas 2 tribos, irmãos, sofreram, como diz do lado de cá no Nordeste, o pão que o diabo amassou. Sofreram porque estavam lá, sozinhas. Imagine, quando foi para derrotar, eram 12 tribos. Eles preferiram ficar do lado de cá. Todo mundo que tinha raiva de Israel
Descontou em quem? Neles. Eles nem pensaram, sabe por quê? Porque quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente parece que não pensa. Eles acharam que aquilo estavam protegidos. E não estavam. Mas esse assunto, especificamente, de estar vulnerável, eu quero deixar para a próxima reunião. Eu quero continuar aqui no último texto, para a gente ir para a Bíblia, para Josué e para Crônicas. Dentro desse nosso contexto aqui, eu quero usar agora o livro do Paul Hoff. Paul Hoff, não, desculpe. C.H. Mackintosh. Para quem não sabe, o Mackintosh é uma coleção de 5 livros ou 6 do Pentateuco. Mackintosh é o irmão mais sério, digamos assim, que escreve sobre tipologia bíblica. Para quem gosta de tipologia bíblica, é um dos irmãos mais sérios da nossa época, o C.H. Mackintosh. E o Mackintosh coloca algumas perguntas nas páginas que eu dei a vocês. Ele começa dizendo, tinha razão aquele povo de escolher não ir depois do Jordão? Ele começa com algumas perguntas. Aquele povo tinha razão? Aí ele continua. A sua conduta sobre esse assunto era a expressão de poder ou de fraqueza? Entenda. Primeira pergunta do Mackintosh. Essas 2 tribos tinham razão de não querer ir para Canaã e ficar ali? Eu quero que você, quando lê esse material, pense nisso, se colocando no lugar. Porque tenha certeza, eu e você, várias vezes vamos precisar considerar sobre esse assunto. Qual razão nós temos de desconsiderar o que Deus disse e querer fazer a nossa vontade? É a primeira coisa que o Mackintosh coloca. E ele coloca mais, ele disse assim, fazer isso é sinal de fraqueza ou é sinal de poder? Mas por que o Mackintosh pergunta isso? É porque muitas vezes nós dizemos assim, não, eu não vou fazer isso aí não, por quê? Porque aqui é melhor. Eu sei o que eu estou dizendo. Irmãos, nós não conhecemos o tamanho da nossa petulância. Se você quer conhecer o irmão petulante, arrogante, que Deus quebrou, lê o livro de Jó. Quantas vezes você puder. Aí você vai ver o que é Deus quebrar um ego, uma petulância, arrogância própria. Sabe? A gente às vezes se acha cidade fortificada. Irmão, não entendi o que é exemplo. Deixa eu melhorar o exemplo. Irmão Carlos está lá trabalhando. E Deus disse, irmão Carlos, Deus fala para o irmão Carlos, no coração dele, na mente, aonde, na palavra, não sei. Mas Deus disse, irmão Carlos Rosa, é momento de você sair desse trabalho. Eu vou te dar coisa melhor. Porque aqui é perigoso. Tem uma mulher aí que se você não tomar cuidado, você vai cair. Aí irmão Carlos Rosa diz assim, eu? Menino, eu jejuo 3 vezes ao dia. Eu oro, meu irmão. Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou esses irmãos que caem? Eu sou forte. É isso que o irmão Mackintosh está dizendo. Esses homens, ao dizer, nós não precisamos das outras tribos. Nós vamos ficar do lado de cá, por quê? Porque nós decidimos viver por nossa conta. E, amados, irmão Anderson, irmão Leandro, irmão Cícero e todos os irmãos que estão ouvindo, sempre que decidimos fazer a nossa vontade, lembremos, estamos por nossa conta.
não cobremos de Deus, por misericórdia, ele não nos deixará morrer. Como ele vai fazer com essas tribos. Mas quando decidimos, pela nossa dura cerviz, caminhar segundo a nossa vontade, rejeitar Canaã e ficar do lado de cá, que não é a vontade de Deus, lembremos, estamos por nossa conta. E esse foi o caminho que Israel tomou várias vezes. Várias vezes. Ficar por conta dela. Tem um texto em Isaías que Deus diz que Israel ficaria igual um terreno baldio, que ninguém dá valor nenhum. Apenas pisam e não tem nenhum valor. E o Macintosh continua, porque ele fez duas perguntas e ele agora vai responder. Ele diz o seguinte para nos responder. A parte amarela aí, por favor. Coloca na parte amarela. Ele vai dar a resposta. Aquele, pois que cuide está de pé, não cai. Amém, irmão Carlos? Isso mesmo. A parte amarela, foque na parte amarela. O Macintosh fez duas perguntas e ele responde. Em primeiro lugar, onde está a porção de Deus? A herança que foi destinada. Irmãos, nos ajudará muito quando tivermos que tomar uma decisão do que fazer, conhecermos a vontade de Deus. Quando tivermos que mudar de casa, quando tivermos que casar nossos filhos, quando tivermos que mudar de emprego, quando tivermos que mudar de cidade, quando for colocado diante de nós uma decisão onde trabalhamos, ficará mais fácil decidir se soubermos aonde está a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui, estudando, aprendendo uns com os outros. Para quando essas coisas aparecerem, nós sabemos aonde é a vontade de Deus. Eu já disse para os irmãos, eu dou aula. E todo mundo aqui sabe a situação de escola pública. Imagine se amanhã baixa um decreto aqui no Ceará e diz assim, todo professor de história terá que ensinar todas as questões sobre o sexo livre, sobre não sei o quê, sobre pecados e etc. Eu sei que isso não é a vontade de Deus. Eu não vou ficar negociando com isso. Não, eu estou fora. Eu estou fora, Senhor. Ah, mas vai comer como? Deus proverá, eu estou fora. Eu vou dar aula até o dia que eu puder ser cristão. No dia que eu não puder ser cristão, não é mais para eu dar aula, acabou. Eu não tenho que negociar entre quanto eu ganho e eu ser cristão. É isso que Israel, essas duas tribos estão fazendo. E aqui o Macintosh é muito sábio pelo Espírito quando ele diz assim, se você quer entender se essas duas tribos erraram ou não erraram, faça uma pergunta. Aonde está a vontade de Deus? É em Canaã ou na proposta deles? Aí o Macintosh coloca aí, de rosa, com toda a certeza, do outro lado do Jordão, na terra de Canaã. Pois bem, este fato deveria ter bastado. Ou seja, a vontade de Deus, irmãos, precisa nos bastar. Até nas lutas, a Bíblia diz que Paulo orou algumas vezes para que o espinho na carne lhe fosse tirado. E a única coisa que ele ouviu foi, Paulo, a minha graça te... Ou seja, a minha vontade te basta. Se aquiete, Paulo. Irmão, eu sei que essas palavras de hoje e da reunião passada, elas são viver cristão alto. Que eu quero chegar lá.
É um viver cristão que nós estamos buscando entender e caminhar nas Escrituras. De vermelho, ele coloca: poderia ou teria um coração realmente verdadeiro, um coração que pensasse e julgasse de acordo com Deus. Esse precisa ser o nosso desejo. Deus, alinha o meu coração ao teu. Irmãos, alguns meses, olha que eu tenho um pouco mais de 25 anos de cristão, mas somente alguns meses, para minha vergonha, eu comecei a colocar isso em minhas orações. Senhor, alinha o meu coração ao teu. Alinha, Senhor, o meu coração ao teu. Meu coração deseja muita coisa. A minha mente borbulha. Graças a Deus eu tenho lembrado. Senhor, alinha o meu coração ao teu. Porque é isso que o Macintosh diz e que é um segredo na Bíblia revelado. Se o nosso coração estiver alinhado ao de Deus, teremos muito menos risco de errar. Porque estará alinhado ao dele. E o nosso coração está alinhado ao dele, irmãos. Eu não sei como dizer isso, mas é uma verdade que eu já ouvi de irmãos muito altos nas Escrituras, e na maioria das vezes, o alinhar, a vontade de Deus não é o que queremos. Porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Irmão, sabe por que nós temos... Eu vou lhe dar um testemunho pessoal. Sabe por que nós temos medo de depender totalmente de Deus? Na verdade, é porque na maioria das vezes a vontade dele não é a nossa. Isso para nossa vergonha. Porque nós dizemos que amamos a Ele, nós dizemos que servimos a Ele, nós dizemos que somos dele, nós dizemos que Ele é o nosso rei, mas a realidade a maioria das vezes nós temos medo de alinhar o nosso coração a dele, porque a maioria das vezes a vontade dele não é a nossa. E nós temos medo. Porque nós queremos segui-lo, mas queremos fazer a nossa. Queremos ir para Canaã, mas queremos fazer a barraquinha. O curral de ovelha. E não dá. Ou você vai, ou você fica. Ou você é dele, ou você é de você mesmo. Não dá. E o Macintosh é muito pontual quando ele diz, Senhor, é muito simples resolver a questão. Lembra daquele texto, Leandro, se você achar, aquele texto, eu acho que é do Jovem Rico, né? Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Eu acho que é o Jovem Rico. Se o Leandro achar, ele vai colocar aí para os irmãos lerem. Cabe aqui nesse compartilhar. Irmãos, o nosso coração precisa estar naquilo que é mais precioso para nós. Alguns irmãos entendem, e eu vejo isso com muita possibilidade, que um dos maiores testes que Deus fez em Abraão, quando manda Isaac subir, quando manda ele subir com Isaac, é saber aonde está o coração de Abraão. Aonde? Está no filho que ele tanto queria? Ou está em obedecer à vontade de Deus? Amados, se o nosso coração não estiver alinhado ao dele, não adianta. Obrigado, Leandro. Mateus 6:21. Não adianta. É por isso que Jesus tem que dizer, vocês precisam me amar mais do que papai, mais do que mamãe. Mais do que qualquer coisa nessa vida. O nosso coração precisa ser dele. Porque terá momentos que somente isso vai nos salvar. Isso vai nos salvar, nos tirar do lugar do erro. Mas não é fácil. É depender de Deus, é depender do Espírito, irmão.
E aí o Macintosh continua, completando os outros dois textos que eu já li. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: contemplaram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e avaliaram-na inteiramente segundo os seus próprios interesses, e sem nenhuma consideração pela vontade de Deus. Irmãos, quando eu grifei esse texto de azul, que você está vendo aí, ou verde, não sei. Irmão, foi um espelho para mim. Sabe? Um tapa na minha cara. Foi um espelho para mim. O Macintosh está colocando assim a espada de Deus e dando uma volta no coração. Ele disse: aqueles homens apenas queriam satisfazer a sua própria vontade, desconsiderando completamente o que Deus queria. E pode ter certeza, a maioria dos problemas que nós entramos é por causa disso. E ele coloca aí embaixo, de rosa: se tivessem simplesmente esperado em Deus. Essa parte eu quero que eu e você entenda, pelo Espírito. Se tivessem simplesmente esperado em Deus, a questão de se estabelecerem ao lado de cá do Jordão nunca teria sido levantada. Deixa eu te dizer o que é que Macintosh está nos trazendo para nós aqui na sua leitura. É que quando o nosso coração está nele, nem a possibilidade de pecar, ela é levantada. Porque o nosso coração é dele. Não tem por que pensarmos em outra coisa. Não tem por quê. Se o nosso coração está alinhado ao dele, nem a possibilidade de não fazer vai aparecer. Porque está alinhado. De amarelo, Macintosh coloca: mas quando as pessoas não são simples e não são sinceras, metem-se em circunstâncias que dão lugar a toda sorte de problemas. E os problemas começaram a aparecer na vida dessas tribos que seguiram o seu próprio coração e não o de Deus. E aqui o Macintosh ainda coloca: o segredo de assim agir é andar com Deus e ter desta forma a nossa conduta regulada pela sua palavra. Imagino que você já ouviu isso. Conduta regulada pela palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu... pronto. É muito claro que Moisés não tinha simpatia com o que eles iam fazer. E nem aprovava aquilo que estava colocado. Eu quero dar um avanço aqui, depois eu passo o material para vocês, que eu já passei. Está lá no grupo. As consequências de estabelecer as 2,5 tribos ao Oriente. Vejamos, nós vamos ver agora Josué 22. Vê se há necessidade de edificar alguma coisa. Como apenas aparência. Vamos encerrar, irmãos, lendo Josué 22. Por favor. Depende do nosso coração. Amém. Sim. Quero ler com vocês Josué 22. E depois nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 5. Por favor. E a gente já vai começar a encerrar. Não consegui terminar 8h30 como eu pensava, mas amém. Vamos lá. Eu quero que você entenda que Josué 22 está ligado ao que você acabou de ler. Recapitulando para você. Você sempre tem que ler com essa contextualização, Josué 22. Estão próximos do Jordão. Estão próximos da vontade de Deus. Fizeram em parte o que Deus queria, mas voltaram para habitar onde eles queriam. E Josué agora relata o que aconteceu. Agora são as consequências. Nós vamos ler Josué 22 e 1 Crônicas, capítulo 5, que são os relatos do rei daquela época. E ver as consequências de não estar na vontade de Deus. Então Josué chamou os Rubenitas e os Geaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes
não desamparastes, antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, ides às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Ou seja, Josué está dizendo, vocês podem ir. Irmãos, é importante ler isso, sabe por quê? Porque Deus não obrigará ninguém a caminhar em sua vontade. Ninguém. Ai, Deus... E Deus vai fazer com que eu... Não, não vai. Você quer caminhar segundo a vontade de Deus? Caminha. Eu não quero. Não vai caminhar. Deus não precisa. Deus não vai colocar um chip. O Espírito Santo não é alguém que está aí morando e habitando em você para te forçar a viver uma vida em sua vontade. Não. Ele apenas é um depósito, é um bom depósito do Senhor que te dará todas as ferramentas para isso. Ao fruto do Espírito, aos dons do Espírito, o que eu e você, naquele dia, não poderemos dizer é, Senhor, eu não vivi segundo a tua vontade porque não dava. Eu sou humano, não consigo ser perfeito, não dá para viver assim. Irmãos, tá? Tudo aquilo que precisava ser providenciado para que eu e você tivéssemos uma vida segundo a vontade de Deus, foi conquistado na cruz. A cédula de dívida foi rasgada. O Espírito Santo veio habitar dentro de você no dia que você creu. O fruto do Espírito, domínio próprio, bondade, amor, paz, longanimidade, todas as qualificações, tudo aquilo que você precisa para ter um bom relacionamento com os irmãos, para respeitar os irmãos, para ter comunhão com a igreja, você tem. O problema é que tem irmão achando que dons espirituais vai ajudar eles com relacionamento. Não vai, querido. Leia a primeira carta aos Coríntios. Você precisa do fruto do Espírito. Você precisa de domínio próprio. Dominar sua língua, o seu ego, sua ganância, o seu eu, sua carnalidade. É isso que você precisa. Ser manso, ser longânimo. Não é falar em língua e pular, não. Falar em língua, pular, expulsar demônio, ressuscitar mortos, isso tem a ver com a obra que Deus pode ser que Ele queira fazer através de você. Mas isso não muda o seu caráter em nada. Você pode fazer fogo cair do céu. Amém, irmão Carlos? Você pode fazer fogo descer do céu. Fazer pessoas flutuarem, mas ser um arrogante, irresponsável, prostituto, promíscuo, ignorante e etc. Todos os irmãos que valorizam mais dons do que a vida deveriam estudar com calma a carta de 1 Coríntios. Com calma. Para entender que dons são importantes. Não cessaram. Estão aí para Deus usar mesmo. Mas não são eles que te darão a vida diante de Deus. Não é à toa que aquelas pessoas que chegaram para Jesus dizendo, mas os demônios se dobram e o Senhor, não vos alegreis com isso. Busquem alegria em outra coisa. Não é nisso aí. Fechando esse parêntese para não fugirmos do assunto. Então nós precisamos de quê? Aquele povo ficou lá, do lado do que Deus não queria. Versículo 10 do capítulo 22 de Josué diz o seguinte, e chegando eles, quem? As tribos que Josué agora disse vão. A vontade de Deus é aqui, mas vocês não querem ir? Vão.
habitem lá, do lado de lá. E no versículo 10 diz, e quando eles chegaram aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Que altar é esse? Um altar de grande aparência. Não tem como você ler Josué 22:10 e não vir na sua cabeça aquele versículo de Paulo. Como quem tem aparência, mas negando a eficácia. Irmãos, nós não fomos chamados para viver de aparência. A obra de Deus começou no seu espírito. Ela precisa ganhar a sua alma. E só então será percebida no seu corpo, no seu viver, no seu relacionamento. Não adianta você querer inverter as coisas. Não adianta você mudar de roupa somente. Não adianta você achar que andar com a Bíblia na mão te transforma no cristão. Não adianta você falar que nem crente, ter linguajar de cristão, decorou alguns versículos, mas é uma aparência falsa. Não está na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é Canaã. Você pode até construir um altar, como muitos já construíram, que olhando de longe parece cristão. Tem jeito de cristão. Se veste como cristão. Canta como cristão. Conhece versículo como cristão. Mas não é. Que o Senhor nos guarde de aparência. Eu e você. Nós não queremos aqui falar de ninguém. Ah, do irmão A, do irmão B. Não. É de nós que estamos aqui. De nós que estamos aqui na live. Eu não quero que você lembre, lembrei do irmão aqui, lembrei de um grupo acolá. Não, lembremos de nós. De nós. Nós não podemos viver de aparência. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos parecidos com cristão. Cristão. Para a maioria dos irmãos que estudam grego, uma boa tradução ao pé da letra seria pequenos cristos. Ou pedaços de Cristos. Ou amostras de Cristos. Foi para isso que fomos chamados. Para parecer com Ele. É triste. Você ter aparência. Essas tribos eram de Israel. Serviam o mesmo Deus. Mas não estavam na vontade de Deus, tinham que fazer um altar de aparência. E sofreram. Crônicas, para encerrarmos. 1 Crônicas, capítulo 5, verso, acho que é o 18. 1 Crônicas, capítulo 5, depois de Reis. Para quem não sabe onde é que está a crônica, tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, aí vem 1 Crônicas. Só confirmar se é o 5:18 mesmo. Acho que é. 5... É isso mesmo. Vamos lá. Vamos encerrar com essa leitura. Dos filhos de Ruben, daquelas 2,5 tribos, e dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, e teseavam o arco e eram destros da guerra. Valentes. Entenda. Homens valorosos, mas que resolveram viver fora da vontade de Deus. Aqui nós poderíamos fazer que leitura aqui, irmãos? Nós poderíamos dizer o seguinte, os irmãos tal,
Estou falando de grupos, não, nós, que são pregadores, aptos na palavra, ricos do conhecimento, cheios de textos decorados. Você pode mudar isso se você quiser, aplicar a sua vida, para saber o que pode acontecer. Esses homens são rápidos, são fortes, são destemidos, são lutadores, são capazes. Fizeram guerras aos agarenos, Getur, Nafis e Nodab, versículo 19. E foram jurados contra eles. E os argarenos e todos quanto estavam com eles foram entregues em sua mão, porque a peleja clamaram a Deus e Deus ouviu. Às vezes você não pergunta, irmão, mas como é que alguém que não está na vontade de Deus, Deus pode usar? Irmãos, entendamos, o princípio ainda está no Antigo Testamento. Ser usado por Deus não tem nada a ver de estar fazendo a vontade de Deus. Deus pode usar até um animal. O princípio é o mesmo. Não se deixe enganar, nem você mesmo com isso. Ah, Deus está me usando. Então eu estou no topo da vontade de Deus. Não se engane, nem você mesmo. Alguém bater no teu ombro. Ei, irmão, que palavra, viu? Hoje, o irmão arrebentou, viu? Aí você se achar, então é sinal que a minha vida está tinindo. Não. Examine, irmãos. É um conselho que eu lhe dou. Para mim e para você. Não se iluda, porque Deus te usou para levantar defuntos ou dar vista a cegos, ou levantar paralíticos, ou trazer um sermão que enriqueceu a igreja. Isso quer dizer que você está no centro da vontade. É bom que você esteja. É bom que eu esteja. Mas nem sempre isso é uma verdade. Isso pode nos enganar, nos iludir. Ah, Deus está me ouvindo, então está tudo ok. Não. Esteja diante de Deus, ouvindo o Senhor, alinhe o seu coração ao dele. Por quê? Porque você pode estar fazendo tudo o que Deus quer, e ainda tudo que Deus manda, mas não está alinhado ao que ele quer. Isso é sutil na vida cristã, mas precisa ser diferenciado por nós. E esses homens derrotaram outros, mesmo não estando em Canaã, mesmo não estando na vontade de Deus. Eles pediram e Deus deu. Mas lembra do que o Macintosh falou? O fato deles não estarem na vontade do Senhor e não estarem na comunhão com as demais tribos os deixa mais desprotegidos. Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 23. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e no Monte Hermon. E eles foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Eferes, Eliel, Asriel, Jeremias, Odávias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefe da carne de seus pais. Porém, versículo 25, transgrediram contra Deus, contra o Deus de seus pais. Se prostituíram seguindo outros deuses, dos povos aos quais Deus destruiu diante deles. Por isso Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilnés, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. E os trouxeram a Alã, e a Bom e Arã, e ao rio Gaza, até o dia de hoje. Ou seja, viraram prisioneiros, cativos do pecado. Sofreram muito por causa da sua decisão. Não é que Deus não teve misericórdia dessas 2 tribos e meia. Teve. Restaurou eles depois. Mas o aviso hoje para nós é que nós podemos
se tivermos o nosso coração alinhado a Deus, evitar construir tendas, edificar muros, fazer currais de ovelhas, aonde Deus não mandou fazer. Nós podemos evitar fazer sermões onde Deus não mandou falar. Orar onde Deus não mandou orar. Cantar quando Deus não mandou cantar. Nosso coração precisa estar alinhado ao de Deus, ao ponto de termos a mesma atitude de Paulo. Quando diz, eu cheguei na cidade, a porta da pregação da palavra se abriu, mas eu não tive paz. E ali não preguei. Que coração alinhado. Mas como pode, Paulo? Se a palavra abriu, é para você pregar, Paulo. Não. Que o nosso coração esteja alinhado de Deus, ao ponto de nós olharmos para algo que Deus mandou nós fazermos e tivermos todas as dúvidas em nossa cabeça e dissermos ainda se vamos fazer. É esse coração que nós precisamos. Eu sei que não é uma coisa que nós conseguimos da noite por dia. Mas eu quero encorajar você e a mim a perseguirmos esse coração. Buscarmos esse coração. Orarmos cessantemente diante de Deus. Senhor, alinha o meu coração ao teu. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu construí tendas onde não devia. Eu sei que muitas vezes eu estou querendo coisas que o Senhor não quer. Me ajude a abrir mão. Irmão, sejamos sinceros com Deus. Não adianta, você pode enganar o seu irmão que você anda todo dia. Você pode enganar sua esposa que dorme com você do seu lado. Mas ele não. Não dá. Não dá para você fazer isso. Não dá para eu fazer isso. É preciso que ele ouça você dizer: Senhor, eu quero meu coração alinhado ao teu. Eu quero entender que por mais que doa, a tua vontade é sempre boa. Eu quero entender que por mais que eu perca financeiramente, a tua vontade é sempre boa. Eu quero entender que por mais que eu vá passar mais necessidades, a tua vontade será sempre boa. Eu quero entender que mesmo quando eu não entendo, eu tenho que fazer o que o Senhor quer. É o que eu quero chegar, amigo. É o que nós precisamos desejar chegar. Porque o resto é uma vida cristã. Eu creio na salvação que não se perde. Eu não estou falando aqui que você vai perder salvação. Não, nada disso. Na minha concepção, me permita, fique tranquilo com a sua salvação. Aquilo que Deus te deu é teu. Mas eu quero te incentivar a querer um pouco mais. Mais de vida. Mais de Deus. Eu quero dizer a você que Deus tem muito mais luz e verdade para te dar. Deus pode te usar muito mais do que o que você imagina. Deus pode ganhar muito mais do que o que você imagina que você pode fazer. Eu quero te dizer que Deus tem algo muito maior do que aquilo que nós pedimos e pensamos. É porque nós, às vezes, nos acomodamos aqui. Achamos que onde nós estamos está bom demais e deixa o resto para lá. Bem, é uma decisão de Deus? Não. Nós aprendemos não somente aqui, mas lendo o Novo Testamento, que nesse aspecto específico sempre será uma decisão nossa. Claro, amparado pelo Espírito. Claro, ajudados pelo Espírito. Mas precisa partir de nós. Mas podemos não orar, não ler a Bíblia, não vir para uma reunião como essa, não congregar, e só domingo sim, domingo não. Mas podemos. Podemos. Mas nunca saberemos o que realmente Deus tinha para nós. A não ser, segundo pensam alguns, naquele dia que ele nos envergonhar e disser, isso era o seu viver. Mas você não quis. Você decidiu fazer 2 cabanas e viver. Então que o Senhor nos guarde.
Que essa palavra não seja de desincentivo, mas que seja de incentivo ao viver cristão. Que você multiplique o que Deus te deu. Não olhe para você, olhe para Deus. Deus te deu, multiplique. Dê os seus 5 pães e 2 peixinhos, aonde você estiver. O Senhor é quem multiplica isso. Amém? Se algum irmão que leu os textos quiser abrir o áudio, colocar alguma coisa que você recebeu de Deus e você queria falar, fique à vontade. Falar hoje, falar semana que vem. Eu não vou sair ainda desse assunto. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre ele e adentrar em outras coisas. Então, se algum irmão ou irmã leu e se dedicou e quer falar alguma coisa, fique à vontade. Irmão Carlos, fica à vontade, meu amado. Vou desligar o meu áudio. Amém, irmãos. Boa noite mais uma vez. É muita luz, Irmão Carlos, eu não estou te ouvindo. É muita Vocês vão pedir luz. para falar? Oi, tá ouvindo? Alô? Oi, tá ouvindo? É só eu que não estou ouvindo, irmão? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Estão Aqui tá ouvindo, né? normal também. Tá normal? Então, deixa eu continuar, irmãos. Irmãos, Então eu vou sair. eu li esse texto e vi muita luz, muita misericórdia, ainda mais com essa explanação do irmão Anderson, para nós que somos pessoas que se esforçam, porque eu tenho visto a cada dia e eu tenho falado para quem eu estou podendo falar, da resposta que nós temos que dar à graça de Deus, porque sem Ele nós não podemos absolutamente fazer nada. Mas nós entendemos que no capítulo dos gemidos, né, Romanos 8, os filhos gemem, a natureza, o próprio Espírito, é Deus querendo que a sua noiva se apronte para que ele possa vir e para essa grande ceia, para o objetivo, para o propósito final dele, que é ter o seu filho e muitos filhos formados à imagem dele. Então, nesse texto, a gente observa plenamente a vontade da carne prevalecendo, que é uma debilidade absolutamente de cada um depois da queda, e que só a graça pode nos capacitar. Ele fala isso lá em Romanos, né? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E só, como o irmão falou, no centro da vontade, no coração de Deus, em Cristo, nós estamos absolutamente guardados. E isso é uma guerra. Quando a gente começa a ler esse livro, no capítulo 7 e 8, ele fala exatamente dessa guerra que o povo tinha que enfrentar. E para onde é que o povo ia? Para uma terra que mana leite e mel, que tipifica Cristo Jesus na sua plenitude. Nós iríamos enfrentar muitos eus tipificados por esse povo. Irmãos, eu estou absolutamente convencido e a gente entende como é que Jesus viveu aqui nessa terra, porque ninguém entendia. Imagine a gente viver, e nós somos capazes de viver pela graça, sem ao menos ter vontade de pecar. Meu Deus, parece uma coisa irreal. Me parece assim, um momento que você tá delirando e de repente volta, mais ou menos isso. É um êxtase. Essa que é a grande realidade. E eu fiquei muito, muito, muito iluminado, recebi muita revelação com esses textos que o irmão
está trazendo com esses que eu li, eu tirei cópia aqui, e é muita revelação. Nós temos que ter consciência que nós temos que nos esforçar ao máximo possível para responder à graça de Deus e vivermos de acordo com a vontade dele. No mundo que tudo e absolutamente tudo é contra a vontade de Deus. Nós precisamos nos encorajarmos, nos juntarmos e estarmos em Cristo, porque o mundo é absolutamente avesso a tudo que Cristo quer, inclusive no ambiente religioso. Eu não gosto nem de falar, mas o próprio apóstolo Paulo falou a Timóteo que todos quantos querem viver em Cristo serão incompreendidos, né? Serão xingados. Mas há uma recompensa. Eu vi um pregador falar que, eu não esqueço, ele disse que quanto mais você é fiel a Cristo, mais ele se revela a você. A recompensa é revelação. Pois, meus irmãos, era isso que eu queria falar. Da necessidade de nós nos esforçarmos, orarmos, lermos a palavra e nos esforçarmos para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. André, fica à vontade, André. Paz do Senhor, boa noite, irmãos. Vou falar rapidinho, né, sobre a meditação que eu estava fazendo sobre os textos. E assim, o primeiro, né, e o segundo de Hoff, se eu falar errado, aí o professor corrige depois. E Molde, me passou muito a ideia das escolhas, né, que eles estavam fazendo e das consequências que viriam depois, né, os prejuízos. Mesmo que eles fizessem todo aquele cercado com pedras, mas os inimigos, eles teriam uma facilidade para poder adentrar ali, invadir, né, que algumas partes do texto sinaliza isso, que os inimigos, eles entraram, né, nessa terra e o povo de Deus teve que ser socorrido. O outro, né, notas sobre o Pentateuco, ele já fala de algo mais assim, da prática, né, da interpretação para as nossas vidas. O que é aquele texto, né, nós lendo, a gente pode estar percebendo e colocando em prática. E aí ficou muito, né, nessas duas divisões. E aí continuei meditando, e assim, o que me conduziu, né, na leitura de todos é para a fé, porque eles viram a terra e aquela terra pareceu boa para os seus gados. Só que, como o professor falou na aula passada, que Deus chamou eles para uma promessa, para uma terra determinada, e assim, eles não tinham visto ainda essa terra. Então, eles queriam, né, eles pararam de fato na terra de vista, que eles viram ali, e não estava querendo prosseguir para a terra da promessa. E o Senhor, ele sempre nos chama para a gente viver por meio da fé, não de acordo com aquilo que nós vemos, né, mas daquilo que nós esperamos dele. Porque nós estamos aqui numa caminhada, e temos a certeza que chegaremos na eternidade pela misericórdia do Senhor. Então, desde o princípio, o Senhor ele nos chamou para que viéssemos a viver por meio da fé. E assim, desde a história, né, que a gente vê lá com Abraão, o Senhor também chamou ele saiu do lugar dele por meio da fé, por meio da orientação do Senhor, da palavra do Senhor, e dessa forma ele seguiu. Então, o grande problema que eu vejo ali, né, nessa situação, era porque eles estariam, né, procedendo de uma forma a viver por meio de vista.
E o Senhor não quer nada disso para o seu povo. Deus nos chama o tempo todo. O seu justo viverá pela fé. Pela fé aonde? Em quem? Nele, na palavra dele, naquilo que ele falou, naquilo que ele orientou, naquilo que ele disse, né? E para onde ele disse que iríamos. Hoje mesmo pela manhã eu estava meditando acerca disso, né? Muitas vezes as pessoas sabem, da onde Deus me tirou, mas param nesse lugar da onde Deus me tirou e não conseguem avançar para onde Deus quer nos levar, que é justamente, né, para a eternidade. E aí eu fiquei meditando mais nisso, viu? Mas qualquer erro, aí o professor pode corrigir. Não. Minha querida, assim, o resumo, para quem não leu os textos que você fez, maravilhoso, viu? Parabéns. Deus é bom, Deus é bom. Deus vai dando, irmãos, graça, né, a cada um. A irmã Andréa tem se dedicado bastante também, com vários irmãos, e outras irmãs, Iraildes também, Débora, e outras que entram. Irmãos, o que Deus tem para dar para os irmãos não me dá, não vai dar para outro. É por isso que cada um se dedicando, o Senhor vai levantando. O resumo que a Andrea fez para quem não leu os textos, e o irmão Carlos também, né, trouxe, é muito interessante. Diga, Andrea. Não, apertei sem querer. É muito interessante, né? Os irmãos percebem que a percepção da irmã Andrea, né, é perceber que o Paul Hoff e o Del Moody, eles são irmãos que trazem o contexto do texto, a questão geográfica, histórica e tal, e tal, e tal. O Hoff tem um pouquinho de interpretação, mas muito básica, mas o Mackintosh não. Mackintosh só é bom ler quem conhece o texto. Acho que até uma coisa que eu não disse da outra vez. Não leia Mackintosh se você não conhece o texto, porque senão você fica só com o que Mackintosh disse. Então você tem que ler o texto e depois, com calma, você vê. Porque o Mackintosh ele é altamente tipológico, interpretativo. Né? Não é obrigado a você concordar com tudo que ele disse. Mas para você discordar, você tem que ter lido o texto primeiro, tá bom? Mas fico muito feliz pelas colocações do Carlos, da irmã Andréa e dos demais. Depois eu vou postar a aula da semana passada e essa. Desculpa chamar aula, irmã, porque eu chamo aula, reunião, misturo tudo. Tem hora que eu não sei se é aula, se é reunião, mas tudo Deus está no meio, viu? Seja aula ou reunião, eu sei eu que está no centro. E a gente vai colocar, eu já estou com a aula com o momento passado e esse também, vou colocar os dois juntos, que eu acredito que para quem quer assistir semana passada e hoje, e juntar as informações, fica melhor, tá bom? Irmão Valdir, pastor Valdir, por favor, irmão, ora por nós, agradeço aí, Leandro, a contribuição do irmão Carlos, todo mundo, vamos descansar um pouquinho, que amanhã é dia de trabalho para todo mundo. Amém, irmão. Maravilha. Por favor, meu irmão. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Deus, obrigado, Senhor, mais esse momento com o Senhor, Pai, juntamente com a nossa profissão, da sociedade, agora todos os alunos, meu Pai, presente nessa live, Senhor. Senhor, nos abençoando, dando esforço e dedicação para nós entendermos, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. Abre, meu Pai, o nosso entendimento a cada dia mais e mais, meu Pai, para que possamos, meu Pai, aprender e ensinar, meu Pai, de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. Dá graça, nos dá grande vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém? Sabedoria continuada. Amém. Senhor para todos. Deus